dia, tô morrendo de saudade, espero que estejam todos bem, se cuidando, usando a máscara direitinho, para isso tudo passar logo e a gente se reencontrar. Quero dar muitos abraços e muitos beijos, tô morrendo de saudade, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o socialismo, a voz dos operários. Galera, nesse capítulo a gente vai ver o proletariado se destacando. Lembrando que o proletariado são as pessoas que vendem a sua força de trabalho, tá? Então, por exemplo, o dono da escola, por exemplo, é burguesia e eu sou proletariado. O dono da escola paga pela minha força de trabalho, tudo bem? Então aqui a gente vai ver o proletariado que ele vai enfrentar rígidas condições de trabalho, tá? E aí ele vai começar a se revoltar com relação a isso. Por quê? A gente já viu anteriormente que as condições de trabalho do proletariado eram péssimas. Muitas vezes não tinha ventilação nas fábricas, não tinha nem banheiro nas estruturas para esse proletário trabalhar. Tinha hora de chegar, mas não tinha hora para sair. O salário era mínimo dos mínimos. Se você não aceitasse, era pegar ou largar. E tinha um monte de gente que aceitaria aquela vaga que você estava dispensando. Então você não tinha por onde correr. Ou era pegar aquele trabalho para trabalhar muito, ganhar pouco e não morrer de fome, ou morrer de fome, tá? Então o proletário aqui, nesse início, ainda vai sofrer péssimas condições de trabalho, só que ele vai começar a se posicionar com relação a isso, tudo bem? Os contrastes sociais nessa situação do capitalismo aí, do proletário, vai fazer surgir o quê? Uma divergência de interesses. E é óbvio, gente, cada um vai defender o seu lado. O rico vai defender o lado do rico e o pobre vai defender o lado do pobre. Você quase nunca vai ver o patrão defendendo, lutando, brigando por interesses que é do empregado. Cada um vai defender a sua postura, a sua posição. É nisso que eu estou falando, a divergência de interesses. Tudo bem? O dono da empresa quer produzir mais porque quer lucrar mais. E o funcionário quer ter melhores condições de vida para ele ter mais saúde, para ele conseguir trabalhar melhor. Tudo bem? Em vários países, os operários vão começar a se mobilizar com o objetivo de melhores condições de trabalho e de vida. Galera, não adianta eu chegar aqui para dar minha aula se eu estiver doente, se eu estiver passando mal, se eu não tiver condição de comprar o remédio para eu poder me tratar, se eu estiver descalço, se eu não tiver roupa para poder vestir, tá? Então, não tem como você tratar as condições de vida separadamente das condições de trabalho. Como é que você vai conseguir se desenvolver, seja no trabalho ou seja no estudo, com fome, de barriga vazia? Quando a gente está, por exemplo, no último horário, você já fica, ah não, professora, eu tô morrendo de fome. Ah não, professora, não fala de comida não. Professora, esse cheirinho de comida tá me matando. Imagina, você o tempo todo com fome, sentindo cheiro de comida e não tem dinheiro para comer. Você não vai conseguir produzir. Tudo bem? Então, olha só. Em vários países, esses operários vão começar a se mobilizar e isso significa como se fosse um péssimo exemplo, porque vai que a moda pega e que isso se espalhe por todos os países. Os patrões estão ferrados, então eles vão tentar reprimir esse movimento reivindicatório por parte do proletariado. Tudo bem? Olha só. Nas demais nações industrializadas dessa época, essas condições de trabalho vão ser semelhantes das primeiras fases das fábricas inglesas.
Péssimas condições, aquela história toda que a gente já sabe, que eu já falei para vocês. O proletário tinha longas jornadas de trabalho, baixos salários, exploração da mão de obra, principalmente feminina e infantil. Por quê? Porque eles eram mais ágeis, não se pagava, não se tinha direitos trabalhistas e eram inexistentes direitos de trabalho. Então você tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, não tinha horário de almoço, ticket de nada, alimentação nada, saúde nem pensar. Às vezes não tinha nem banheiro, como eu falei no começo para vocês, tá? Os proletários que viviam em bairros pobres, moradias precárias, sem infraestrutura, sem serviços públicos, saúde, educação, segurança, né? Transporte, isso tudo era geralmente insuficiente. E isso vai acarretar no trabalho? Claro que vai. Se a pessoa não tem um transporte digno para ir trabalhar, ele vai chegar todo dia atrasado. Se ele não tem saúde, ele vai trabalhar passando mal. Se não tem assistência social, muitas vezes ele vai trabalhar com fome ou nem consegue ir trabalhar porque está fraco, está desnutrido. Então tudo isso, querendo ou não, vai interferir diretamente no funcionamento das indústrias, ok? Das empresas. Aqui nesse slide a gente tem uma imagem retratando principalmente a exploração da mão de obra infantil. As crianças trabalhavam muito, ganhavam pouco, eram ágeis, mas o grande índice de acidente com crianças era sim inimaginável. E como é que funcionava? É igual um brinquedinho velho. O brinquedinho velho estraga, você joga ele fora e compra um novo, não é? A criança se machucava, perdia uma mão, perdia um braço. Eles dispensavam aquela criança sem direito nenhum e contratavam outra. E a criança estava perdida porque sem uma mão, sem o braço, como é que ia conseguir trabalhar? Não era como hoje, que a gente tinha um avanço tecnológico, que você consegue ter uma mão mecânica ou sistemas técnicos avançados para poder repor aquele movimento que a mão faria. Tudo bem? Não existia leis para poder contratar pessoas portadoras de necessidades especiais, entende? Então estamos falando de uma época bem anterior à nossa realidade de hoje, tudo bem? A urbanização acelerada. Quando a gente fala de urbanização acelerada, é o crescimento das cidades. Muitas vezes isso vai acontecer sem uma organização adequada, onde muitas casas não dá tempo de preparar para receber aquele tanto de população, é onde falta saneamento básico, estrutura, surgimento de favelas, casas em lugares inadequados, onde acontecem os acidentes, né, desabamento, incêndios. Por quê? Porque vão se amontoando de qualquer forma em lugar que muitas vezes nem poderia ser habitado. Tudo bem? Como a gente tem exemplos no Rio, em São Paulo, que as pessoas moram em morros completamente perigosos, principalmente em época de chuvas, tudo bem? Então, na segunda metade do século XIX, as principais vias urbanas foram interligadas por bondes, contavam com a iluminação pública, havia serviços públicos, como bombeiros, policiamento, e muitos edifícios vão ser construídos, mas nem tudo como deveria ser. Muitas vezes vão fugir do padrão que deveria ter, e isso complica a questão do andamento das cidades, tudo bem? Aqui tem nesse slide uma ilustração, né, dos grandes prédios que começam a ser construídos. E se a população, igual o DF, por exemplo, Brasília, ela foi planejada para um número X de habitantes. Hoje a gente tem X mais Y mais Z. Por isso,
que as vias não comportam esse tanto de automóveis, muito engarrafamentos, principalmente em horários de pico, exatamente por conta disso. Você espera um número de moradores e você acaba tendo 3, 4 vezes mais o número esperado de habitantes. Vai ser o que vai começar a acontecer aqui, ok? Aí, os proletários ingleses, eles vão se organizar em associações locais denominadas de trade unions. O que eram em si essas organizações? Eram como a gente tem, podemos comparar, na verdade vai ser o que vai dar origem aos nossos atuais sindicatos. São organizações que vão defender o direito da classe que eles representam. Por exemplo, hoje nós temos sindicatos dos professores de escola pública, sindicatos dos professores de escolas particulares, sindicatos dos comerciantes, sindicatos dos bancários, sindicatos dos dirigentes lojistas. Então a gente tem sindicatos para tudo, dos médicos, dos policiais civis, de vários setores trabalhistas a gente tem os sindicatos, tá? E qual vai ser a principal função desses sindicatos? Organizar greves, procurar defender os direitos da classe que eles representam, tá? E é importante, gente, a gente entender que a greve não é apenas por melhores salários, que também acontece a greve por reivindicar melhores condições de trabalho. Imagina um professor dar aula numa escola, por exemplo, que não tem quadro, que não tem papel, que não tem máquina copiadora de xerox. Como é que a gente vai trabalhar nessas condições? Ah, professora, mas isso não existe. Existe. Em escola pública, muitas vezes falta tudo isso. Então, muitas vezes uma greve se dá por isso. Igual a greve dos médicos, greves das pessoas da saúde pública. Muitas vezes eles fazem greve por quê? Porque eles estão vendo pessoas morrerem, mas não tem o equipamento necessário para salvar pessoas. Como é? O que eu vou fazer no hospital se não tem seringa para dar uma injeção? Se não tem um bisturi para fazer uma sutura? Não adianta. Então, para eles terem condição de trabalho, para eles terem como desenvolver o seu trabalho, eles têm que ter um equipamento primordial, essencial, e muitas vezes não tem. Por isso que entra em ação os sindicatos, para exigir, para pleitear melhores condições de trabalho. Tudo bem? Essas trade unions vão ser proibidas pelo governo. Por quê? Porque o governo não vai falar que isso vai atrapalhar o andamento da sociedade, tudo bem? Só que eles vão continuar agindo mesmo sendo proibidos. E aí vai dar mais trabalho para o governo, é lógico, né? Aí a gente vai ver várias designações, digamos assim. Por exemplo, o socialismo científico, defendido por Karl Marx e por Friedrich Engels. Os capitalistas são os proprietários dos bens. Quando eu falo proprietário dos bens, eu falo, eles são proprietários das máquinas, da matéria-prima, da produção, eles são donos de tudo. O proletário só vai ter para vender a sua força de trabalho. Então, quando a gente fala capitalistas, é o dono do capital, como eu dei exemplo, né? É o dono da escola. Então, ele é o dono do quadro, ele é o dono da sala de aula, ele é o dono da carteira, ele é o dono do computador. Eu sou apenas dona da minha força de trabalho. Tudo bem? Então, Friedrich Engels e Karl Marx vão defender esse socialismo científico. Tudo bem? Eles defendiam uma revolução socialista liderada pelo proletariado, que eram os trabalhadores, para derrubar o governo. Na verdade, era visto por eles como eles se viam como representantes dos interesses da burguesia. Um novo governo se formaria sobre o controle do proletariado. Seria então a ditadura do proletariado. Vamos traduzir, o proletário
tomando o poder, invertendo a situação. A probabilidade disso dar certo, gente, era mínima, muito pequenininha, tá? Para Marx e Engels, quando a sociedade atingisse plena igualdade, com prioridade dos interesses coletivos, ou seja, vai prevalecer o interesse de todos, né? Não seria mais necessária a existência do Estado, que desapareceria. Esse novo estágio de desenvolvimento corresponderia ao comunismo. Galera, vamos traduzir? É mais ou menos como propor a existência de um funcionamento de uma escola sem a direção. Vocês acham mesmo que isso funcionaria? Não, né? E aqui também não vai funcionar essa ideia de um comunismo. Não vai funcionar. Porque é a mesma coisa que você querer que os ratos mandem no gato. Não vai dar, gente. Tem pessoas que não conseguem, digamos que, agir sem normas, sem regras. Foi o exemplo que eu dei para a escola. Vocês acham mesmo que vocês, alunos, conseguiriam tocar uma escola sem regras? KKKKK, né? De jeito nenhum. Vocês iam tocar o terror. Então, sem chance. Situação, problema, fora de cogitação, né? Sem chance disso acontecer. E quando eu falo de socialismo utópico, gente, esse socialismo utópico é aquele que é lindo, maravilhoso no papel, mas que quando a gente vai tentar colocá-lo em prática, ele não funciona. Tudo é muito lindo, tudo maravilhoso no papel. Olha só, os teóricos desse socialismo não apontavam maneiras de alcançar a sociedade igualitária. Quer dizer, eles defendem uma sociedade igualitária, mas eles não sabem como. Galera, como é que eu vou propor para vocês fazer uma atividade? Eu chego para vocês e falo, façam a atividade. Aí vocês vão me perguntar, professora, como? Não sei, façam. Vai ser fácil? Não. Muitas vezes vai ser até improvável que vocês façam, porque se eu não expliquei como é para fazer, é a mesma coisa. Eles querem uma sociedade igualitária, mas não estão dando os caminhos das pedras. Não estão dizendo como é que isso vai ser colocado em prática. Tudo bem? E o anarquismo? O que o anarquismo pregava? A extinção de qualquer forma de governo, visto pelos teóricos como a origem dos males sociais. Galera, imagina um país sem presidente. Se o país com presidente, seja ele bom ou ruim, já é uma bagunça, imagina sem presidente nenhum. Por isso que muitas vezes as pessoas associam a palavra anarquismo a bagunça, porque o anarquismo prega uma situação sem uma liderança, um governo sem presidente. Como assim? Vai ou não vai virar bagunça? Claro que vai. Você precisa de alguém para ditar as regras. Imagina você deixar uma criança solta lá, vão ter e falar, você vai para a escola se você quiser. Pode baixar as portas das escolas, porque ninguém vai querer ir para a escola. Tanto é que é lei, os pais, a partir dos 4 anos de idade, é obrigado a mandar os seus filhos para a escola. Então, o anarquismo é uma coisa que vai ser lindo e maravilhoso no papel. É igual o socialismo utópico. Eles não vão sair, propriamente dito, do papel. Tudo bem? E o socialismo cristão é uma corrente intermediária entre o liberalismo e o socialismo, vai pregar aplicações dos valores cristãos nas relações entre patrões e empregados, tudo bem? Criticava qualquer forma de violência e defendia a interferência do Estado nas questões sociais para promover uma justiça social. Ou seja, teve época que a gente tinha patrões batendo em empregados.
É aí que entra o socialismo cristão, porque além de empregados, eles são pessoas, eles são vidas. Então eles não podem ser tratados como, nem posso dizer como animais, porque nem os animais a gente deve e não pode maltratar. Então eles têm que ser tratados como seres, como eles são pessoas, têm vidas, têm sentimentos. E é aí que o socialismo cristão vai entrar para interferir nessa relação de patrão-empregado. Tudo bem? Beleza? Espero que tenham entendido. Vou pedir para vocês realizar para mim as atividades da página 92, do número 1 ao número 4. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus.